Amém. Que culto, né? Vem, missionária, vem para continuar pregando a palavra de Deus. Esse é um culto de missões, irmãos. Em um culto de missões, Deus faz coisas tremendas. Não é verdade? E Ele vai continuar falando no nosso coração. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar pela vida da missionária que agora vai continuar ministrando a palavra de Deus no nosso coração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já tem falado tanto no nosso coração nesse lugar. E nós cremos que quando a Tua palavra for ministrada, o Senhor vai continuar agora, Deus, falando de maneira específica na Tua palavra. Usa a Tua serva nessa manhã, para que todos nós possamos sair daqui certos de que o Deus da palavra abriu os nossos olhos e nos deu clareza da vontade dEle para as nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja, tudo bem? Que maravilha ouvir tudo que ouvimos. O nosso Deus, Ele é um Deus missionário, Ele está em missão e a vida da igreja são feita com vidas assim, no dia a dia. E realmente a missão lá, mas também aqui. Louvado seja o nosso Deus. Bom, meu nome é Silvia, eu sou lá da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. E hoje eu estou com o privilégio de estar acompanhada pelo meu esposo, o Moisés, levanta, por favor. Meu esposo, às vezes, ele não pode me acompanhar quando eu vou para longe, porque ele tem que levar minha sogra, minha filha para a igreja. Aí eu falei, olha, é ali pertinho, hoje você não me escapa, você vai comigo. E ele veio e eu estou muito feliz. Eu glorifico ao Senhor porque toda vez que a gente é convidada assim para falar, deixa eu me organizar aqui. Aí eu fico assim pensando, né? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? Porque, assim, Ele ama vocês, né? Ele ama a igreja, ama a gente, né? Ele deu a vida dele por vocês. Ele deu a vida pela igreja. E aí você vai falar da parte dele para alguém, para um ser que ele ama demais. É como se você tivesse o seu bebê ali e você dá os cuidados de alguém, a tua vida. Ele deu a vida dele. Então, a gente treme, né? E pede e ora, e o Senhor ele vai falando aos nossos corações. E aí, Moisés é meu esposo e Suelen é minha filha, tem 16 anos, minha mocinha linda, a missão mais linda que Deus me deu foi de ser mãe. Gosto demais, a gente curte lá com ela. As crises do adolescente, a gente vai indo. Bom, a gente tem todo ano, né, tem o mês de missões, tem as campanhas, aí a gente teve Só Jesus Cristo Salva, Jesus é a Solução, e agora Jesus Transforma, que inclusive esse projeto está fazendo 50 anos, né, esse ano, e por isso que veio também a temática. E Jesus Transforma é a mensagem do reino. Jesus, ele não somente nos garantiu a salvação, mas ele também lançou um movimento de levar essa salvação a todas as nações, a todos os povos, lá, longe ou aqui também. E Jesus ele tinha um tema predominante em todo o seu ensino. Você imagina qual seja? Pensa aí, qual seria um tema que estava sempre firme lá no ensino de Jesus? O reino de Deus. Ele sempre falava, o reino de Deus, o reino do Senhor, viver debaixo do governo dele. Nós vimos um testemunho aqui, nós vimos vidas consagradas ao Senhor, é viver debaixo do governo dele, do governo do nosso Deus, de acordo com os valores do reino. E aí Jesus ele tinha esse ensino predominante. Então, o reino de Deus, ele é a essência de toda a missão. E a missão, ela começa na sua mente, no seu coração, na sua casa. Não é algo pesado, não é assim, nossa, eu tenho que fazer. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que, no meu trabalho, na minha faculdade, testemunhar e ser luz. Você primeiro, na verdade, precisa ter vida com Deus. Oração, leitura da palavra, relacionamento.
a gente precisa conversar com Ele todos os dias. Se a gente tem um conhecimento profundo dos nossos filhos, assim, de vivência, né? Quando eles se expressam de um jeito ou de outro, com o nosso esposo, aí a gente vem para o nosso trabalho, para a igreja, a gente está trabalhando constantemente, diariamente com uma pessoa, a gente faz o quê? A gente conhece. A gente sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí, como é que a gente conhece Deus? Orando, lendo a Bíblia. Ele não abre mão disso. E é interessante que a palavra de Deus diz, né, que quando Jesus morre, o véu se rasga. Então, assim, ele faz questão de que eu e você, cada cabecinha que está aqui e quem está em casa, vá direto para ele. Ele não quer nada entre você e ele. Então, às vezes, você não pode usar a igreja entre você e Jesus, o seu trabalho, o seu filho, nem mesmo a missão. Olha só, tamanho é o amor que ele tem de se envolver com você. E não é uma questão de egocentrismo, não. É uma questão de identidade. Você é sacerdote santo no Senhor. Ele não abre mão disso. Então, não abre mão de ler a palavra dele na sua casa. Não abre mão de orar. Não abre mão de levar tudo ao Senhor, como a gente viu com a irmã que estava dirigindo o culto aqui. Então, falando sobre o reino de Deus, que é a essência de toda a missão, vou falar aqui um pouquinho sobre venha o teu reino. Ele inicia, como que Jesus inicia o ministério público? Ele inicia o seu ministério público com as seguintes palavras. É interessante, a Bíblia foi lá e como ela faz sentido hoje. E ela fala assim, ó, lá em Mateus 4,17, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O tema da vinda do reino era fundamental para a missão de Jesus. E a gente verifica isso nos mais variados aspectos. No ensino, lá em Mateus 5,20, nas obras, lá em Mateus 12, na oração, Mateus 6, nas palavras proféticas, encontramos em Lucas e em Mateus, nas parábolas. E nessa parte aqui das parábolas, lá eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 13, do 10 ao 16. E aí a gente está falando nesse tópico sobre o reino de Deus. Venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida. E aí a gente vai fazer essa leitura de Mateus 13, vou fazer a leitura aqui. Eu não mandei para a projeção, mas se encontrar pode colocar. Ah, já está, glória a Deus. Eu vou ler aqui na versão que eu trouxe, porque para eu não me perder aqui nos meus pensamentos, tá bom? Então, Mateus 13, ele vem falando anteriormente sobre a parábola do semeador. O que a nossa irmã falou? Sobre a terra também, sobre a semente, que é a palavra, né, a irmã que deu testemunho, e a terra boa. Então, coração, existe uma participação, uma decisão minha e sua. A palavra de Deus ela é a semente boa. E o nosso coração precisa ser uma terra que ore, leia a Bíblia e se consagre a Ele, dentro da sua casa, na sua intimidade. E aí vai reunir esse grupo aqui, essa igreja linda do Senhor, tá? Então, sempre é na sua intimidade que vai expressar, né, a sua vida. E aí Jesus conta as parábolas e eu achei muito interessante. E aí lá em Mateus 13, 10, ele fala assim, os discípulos aproximam-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. E aí Mateus 13, 16 diz assim, ó, mas
Felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Somos felizes, nós somos felizes, apesar de tantas circunstâncias, apesar de notícias tão ruins, apesar de problemas e dilemas que estão, às vezes, dentro da nossa casa, ou dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Nós somos felizes porque foi nos dado o conhecimento dos mistérios do reino. O reino de Deus, ele é a essência da missão. E é interessante, irmãos, que transformar, o que seria essa palavra transformar, né? Ela é sair de uma condição e ir para outra. Qual era a nossa condição antes do Senhor Jesus Cristo? Fala aí, pensa aí comigo. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, todos. Até quem nasceu na igreja, todos. E não vamos entrar na parte da criança, a idade da razão, inocência, isso é com o Senhor. Mas todos estávamos no império, a gente era o quê? Do outro reino. E aí ele fala assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, lá em Colossenses 1,13. Então, Jesus, ele transformou a nossa vida para a glória do nome dele. Então, o reino do Senhor já está sobre a nossa vida. E aí, a parte de Mateus 13:11, quando diz assim, ó, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aí ele diz, de quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, não existe vida fora do Senhor Jesus. Você pode empenhar sua vida no seu trabalho, na harmonia da sua família, na provisão da sua família, nada. Lembra, entre você e Jesus não pode ter nada. E aí, quando você lê esse texto que diz que a você foi dado mistérios do reino, você encontrou a plenitude da tua alma. E aí as pessoas se gastam. E aí me permitam, por favor, falar sobre o casal que se gastou. Sabe? É assim, como você foi encontrado e resgatado dos seus delitos e pecados, de você ver que você tem paz, você foi tirado do império das trevas. Irmãos, não tem como você ver o seu companheiro, qualquer pessoa do lado, e não querer falar de Jesus. E falar assim, olha, tem alguém que pode te ajudar. Tenha esperança nele, seja qual for a situação. Então, não tem como. A gente tem isso no nosso coração, porque nós fomos alcançados por ele. Ele nos levou, né, nos resgatou desse império. Então, Jesus, ele iniciou, e aí eu vou pedir, por favor, para você, se alguém lembrar, fala para mim. Então, Jesus iniciou o seu ministério público com quais palavras? Quais foram as palavras que Jesus iniciou o seu ministério público? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, esse era o tema fundamental. E ainda no ensino de Jesus, depois da ressurreição, nós também verificamos aspectos do reino lá em Atos 1:3. Passando essa parte de venha ao teu reino que o Senhor Jesus trouxe, a gente agora vai falar sobre conceitos do reino. Muitas vezes a gente imagina que quando a gente pensa num rei, né, a nossa cabeça é aquele que é dono de grandes propriedades, né? Ele detém o poder, né, um poder geográfico de um rei, de pessoas, né, pertencentes a essa religião. Mas a Bíblia, ela usa esse termo de um modo diferente. Ela fala sobre reino, dignidade, autoridade, soberania, exercidas por um rei que é mais que sua propriedade real. E aquela música eu acho tão linda, que ela fala assim, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Então, a gente está falando desse reino. Mas qual é o nosso cenário? Terrível. Outro cenário. Mas o interessante é que o reino, ele se refere-se ao reinado de Deus propriamente dito,
à sua autoridade, ao seu governo universal, à sua soberania sobre toda a terra e ao seu direito de governar baseado em sua grandeza, poder e glória. Portanto, quando a gente ora lá, venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a sua vida e na comunhão dos santos, sobre a nossa igreja. E é muito interessante esse reino de Deus, porque eu estou aqui, eu vou em outras igrejas e para mim é a mesma coisa. É interessante esse reino, porque a gente não percebe diferença, sabe? O prédio é diferente, mas a gente percebe o governo do nosso Deus, o reino dele é chegado. Arrependam-se, pois, o reino dos céus está próximo e é inaugurado ali com Jesus. Então, o Senhor, quando a gente fala, venha ao teu reino, é um pedido para que Deus manifeste sua soberania, poder reais, dispersando todo o inimigo da justiça e de seu governo divino, que só Deus seja o rei sobre todo o mundo. E agora a gente vai passar para uma parte que é a mensagem do reino. O evangelho do reino declara e demonstra o triunfo de Deus sobre 3 inimigos: a morte, Satanás e o pecado. E presta bastante atenção nessa parte para que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque eu posso ter a melhor eloquência, mas se não for o Espírito Santo que te convence do juízo, da justiça e do pecado, que eu às vezes confundo, se não for ele, não basta minhas boas palavras. Então, e seu coração firmado nele. Então, fique atento, os 3 inimigos, a morte, Satanás e o pecado. Irmãos, não há poder, riqueza e prazer maior que o triunfo de Deus sobre seus inimigos. A morte, Satanás e o pecado foram derrotados na sua primeira vinda e serão destruídos na sua segunda vinda. Então, nós fomos tirados do império das trevas, do poder do mal, quando o Senhor Jesus vem, morre e ele vai lá no inferno e ele pega a chave da morte. Então, quando a gente olha os problemas diante de nós, frente à nossa vida, nós precisamos lembrar que nós temos um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele simplesmente pegou a chave da morte. Meus irmãos, o que é os nossos problemas? Que temos muitos, não são poucos, cada um aqui tem a sua história aí difícil, mas nós precisamos fazer igual Paulo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. É firme nele. Quando às vezes vem um vento lá em casa, porque os irmãos casados, a gente sabe que casamento só o sangue do Cordeiro mesmo, né? Tem que ser o Espírito Santo de Deus. E aí a gente fala, não, a nossa casa está firmada na rocha. E aí fica eu e ele lutando, né? E ele com uma ideia e eu com outra ideia. E não, mas o casamento está firmado na rocha. E uma hora eu estou fraquinha, ele tem um pulso forte, outra hora ele está mais assim, eu tenho. E a gente precisa estar nesse caminho de suportar uns aos outros, de ajudar uns aos outros. Às vezes a gente vê o irmão, né, numa situação complicada ou numa fala difícil. Meus irmãos, ele com certeza está em guerra. Porque quando a gente está em guerra, a gente fica com dificuldade. E Deus, ele fala, olha, era amar a Deus e amar ao próximo. Então, quando a gente amar um ao outro, mesmo que o outro errou, a gente erra demais, irmãos. Você pensa que Deus não sabe de nós? Então, vamos olhar para o outro com misericórdia, orar por ele. Senhor, toma a mente, toma o coração. Eu não sei o que está acontecendo, mas o irmão está atribulado. Toma nas tuas mãos. Porque esse reino de Deus, ele é um reino de justiça. Deus é justo, é um reino de igualdade. E ele já veio aqui na terra. Então, ele está nesse governo. A nossa vida precisa estar nesse governo. E não é fácil, é até que ele venha. Até que ele venha, a gente precisa guardar a nossa mente, o nosso coração. Então, a mensagem do reino, nessa parte da primeira vinda de Cristo, ele quebrou o poder de Satanás. Aquela cédula, né, contra nós foi quebrada. E a gente não pode esquecer disso. Então, quando a gente vê as coisas acontecendo, nós não podemos permitir que aquilo seja maior do que o Deus que está em nós. E a palavra dele garante que foi quebrado todo o poder de Satanás sobre a nossa vida. Todo. Não, mas não parece. Não importa, irmãos, o que parece. O que importa é o que Deus disse.
É olhar para Ele mesmo. E aí, essa missão de Jesus na terra, através da vida, morte e ressurreição. Então, o poder de Satanás foi quebrado por meio da vida, da morte e ressurreição. O reino ele já chegou, mas ele opera de maneira escondida, quebrando o poder satânico, livrando pessoas de todas as nações do domínio do poder do maligno e oferecendo as bênçãos espirituais do governo de Deus para todos. Nós temos um exemplo prático disso? O que aconteceu com o testemunho aqui hoje da irmã? Ela saiu do outro governo. O Senhor a resgatou através de vidas, porque Ele usa, a igreja, e tirou ela do império das trevas, e agora ela tem as bênçãos espirituais do governo de Deus. E existe essa primeira vinda e essa segunda vinda. E aí, e nós estamos entre elas. Maiores explicações, pastor Pedro. A ideia é realmente trazer as fomentações, porque a gente está falando de eternidade, irmãos. Isso aqui vai passar. O nosso Jesus vai voltar. Viu que a irmã falou? O nome dela está escrito no livro da vida. Então, nós podemos ter alegria, paz e plenitude nessa terra, porque somos peregrinos. Aqui não é o nosso lugar para sempre. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa visão do reino. E eu só estou vendo o pastor Daniel assim, ó. Assim, mas ele tem condições pelo Espírito Santo de Deus e você vai conversar com ele. Então, nós estamos entre essas vindas, desfazendo as obras de Satanás, dessa presente era, e Jesus continua sua missão às nações, a todos, através de quem, irmãos? Através da igreja. Então, eu e você fazemos parte dessa missão de resgatar vidas que estão mortas em seus delitos e pecados, igual um dia nós estávamos. E aí vem essa segunda vinda. Estamos na parte da mensagem do reino. E aí Jesus virá abertamente à vista de todo mundo, esmagará todos os poderes do mundo, destruirá toda a tentativa humana de usurpar o legítimo governo de Deus. Destruirá o reino de Satanás, Cristo virá em plena glória. E isso não é para assustar a gente, irmãos. Isso não é para deixar a gente com medo. Nós estamos seguros na eternidade por meio de Jesus Cristo. Então, não é assim, eu vou para a igreja porque eu estou com medo de ir para o inferno. Meus irmãos, bom é viver plenamente na presença de Deus. É sobre Deus, não é sobre o inferno. É sobre uma eternidade onde não vai haver dor, onde não vai haver tristeza, onde não vai haver choro. É sobre isso. E nós estamos aqui de passagem. Então, quando a gente colocar a nossa mente nessa eternidade, nesse governo desse Deus, o que vai ser as nossas momentâneas tribulações? A gente vai olhar para Ele, isso vai passar, porque Ele destruiu o poder de Satanás sobre nós. Então, seja qual for a situação que bater na tua porta, que esteja hoje, pode crer que Jesus está com você? Pode crer que vai passar? Pode orar e falar, não estou entendendo nada, Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Isso é fé, isso é confiar nele. E eu tenho um amigo lá do curso Perspectivas que ele fala que a Bíblia dá o spoiler, né? Quando a gente olha para a sociedade, parece que tudo de ruim está crescendo, está piorando. É novidade para a palavra de Deus? A Bíblia ainda diz, será que quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Irmãos, está tudo acontecendo como já tinha que acontecer. A gente já sabe. Mas é para a gente ficar assustado? É para a gente ficar com medo? O nosso Deus já destruiu todo o poder das trevas. Então, a gente vai sofrer. Os discípulos sofreram, os mártires aconteceram, mas diz lá em Apocalipse, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Paulo se gastou, Paulo se entregou. Os discípulos se entregaram, vidas aqui como exemplo, e tenho certeza que outros aqui também têm exemplos de ser dedicados ao Senhor, vidas se gastando por Ele. E aí você se gasta por Ele por quê? Porque você o ama, porque Ele te preencheu a sua vida, porque Ele te trouxe paz que excede todo entendimento, sabe? Então você sofre, e você sofre feliz,
Fala, Senhor, obrigado, porque eu faço parte do que o Senhor está fazendo. Obrigado, Deus, que alegria compartilhar o sofrimento da tua igreja. Tá bom? E aí a mensagem, então, do reino, ela é que o Senhor declara o triunfo dele sobre os seus inimigos. Então, não tem poder, não tem riqueza, não tem prazer. Irmãos, não tem nada. E eu digo isso aos irmãos porque só Deus sabe das minhas crises pessoais, dos meus grandes dilemas pessoais. E só o Senhor sabe os dilemas de cada um aqui. Mas eu posso dizer, para a glória do Senhor, que não teve nenhum deles que o Senhor não me ajudou e me ajudou a vencer. E são muitos, não são poucos. Então, seja o que for na sua vida, que possa te trazer vergonha, que possa te trazer opressão, saia dessa opressão maligna e entenda e declare: Jesus venceu todas as coisas. Não tem morte, não tem poder, não tem prazer, não há nada. Fica com isso no seu coração, com o Senhor. E aí, essa parte também ela é muito importante, da parte da oração. Nós, lá em casa, o Senhor tem muito incomodado o nosso coração nesse ministério da oração. Então, acontece qualquer coisa, a gente está orando. E isso tem sido tão bom, tão maravilhoso, que eu não desisto mais. Então, acontece um problemão grandão, uma coisa que dá medo. O que a gente faz? Vamos orar. Aí, às vezes, eu estou muito atordoada, até esqueço de orar. Aí ele fala, vamos orar. Porque o que acontece, meus irmãos? A nossa família é a nossa base. A gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar o filho, a mãe, o esposo. Esse grupo, né, que está junto, às vezes é vó, às vezes é diferente, mas no sentido de ter avó, não tem o pai, aquela coisa toda, seu íntimo familiar, ele precisa estar de um suportar o outro, porque isso é a sua base, de estar em oração mesmo. A gente precisa crer no poder da oração. E aí nós devemos orar para que o nome de Jesus seja honrado, santificado e abençoado. Então, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Então, para que você tenha uma vitória na sua vida, não para que as pessoas vejam o quanto você é santo, o quanto você é correto, mas para que você tenha uma vitória, para que veja como a boa mão do Senhor é com essa menina, como a boa mão do Senhor é com esse pai de família, é com essa mulher, então é sobre ele, tá bom? Eu vou querer o meu emprego, vou ser bem-sucedido, minha família é toda maravilhosa. Se a tua família é maravilhosa e não for para a glória do Senhor, de que valeu, irmão? Então tem que ser para o Senhor, coloca ele no trono dele, é ele que é o rei da glória, e nós somos coadjuvantes. E o legal é que o protagonista disso tudo é Jesus. Não somos nós. E isso tira um peso sobre nós. Porque você e eu vamos conseguir ser perfeitos? Você vai ser o pai perfeito? Que bate tudo? Pá, pá, pá. Eu vou conseguir ser a mãe? Tá, tá. Não. Mas o Senhor Jesus vai. Então, nas nossas fraquezas, a gente se coloca diante do Senhor. E oração é muito importante. Devemos pedir que o governo do seu reino se torne efetivo, mesmo onde ele seja desafiado. E que sua vontade seja feita, mesmo onde enfrente a oposição de seus inimigos. E aí tem um outro versículo em Mateus 10, 28, que ele diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. E aí eu quero chamar aqui a atenção que nós não devemos temer a pressão satânica que acontece. E a gente sabe que ela acontece. Que vem, que parece que vai nos fazer sumir. Nós devemos temer a Deus. É a Ele. É sobre Ele. Então, nós precisamos estar firmados nele. E eu digo essa palavra porque eu tenho acompanhado a vida de alguns líderes, acompanhado não porque eu cuido dele, mas porque a gente anda juntos, né? E, nossa, o inimigo ele faz umas coisas assim extraordinárias, que dá um medo, ele cresce assim, né, de um jeito que você faz assim. Mas aí o Senhor me trouxe essa palavra, olha, não tema não. Tema aquele que não tema quem pode matar o corpo. E eu acho que os discípulos tinham isso, né?
Eu não vou temer nada, eu vou entregar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida para aquilo que Deus me chamou para fazer. E eles faziam isso, então a gente não pode ter medo, né? E eu queria compartilhar, já caminhando para o fim, eu queria compartilhar uma situação. Eu tinha um desejo, não sei se eu compartilhei da outra vez, né? Quando eu vim aqui, eu tinha um desejo muito grande, como se fosse uma identidade. Eu queria muito ir para o campo missionário, queria mesmo. Aí eu fiquei uns anos no sertão, mas indo e vindo. Eu casada, e meu esposo permitia que eu ficasse lá pelo menos 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos, né? Eu ia para lá, ele já foi comigo também, mas ele é o provedor da casa. Eu trabalho, mas a minha renda não segura, gente. A renda dele que segura. E aí eu fomos para lá. Aí eu tinha um embate muito grande com ele. Porque no meu coração a gente tinha que ir. Porque o Senhor falou no meu coração. E já viu como mulher é quando quer uma coisa, né? Fica com aquele negócio fixado. E eu falei, não, porque o Senhor quer. Aquilo era a minha identidade, era a minha motivação. E eu queria ir para o campo missionário. Só que ele falou, Silvia, Deus não falou isso no meu coração. E a minha filha, mãe, eu amo a cidade e eu quero o campo. Queria morar no meio do mato. E aí eu comecei a entrar naquela crise. Eu falei, Senhor, e agora? E eu estou falando de algo, pensa em uma coisa que é a paixão da sua vida, que você fala assim, eu existo para isso. Então era sobre isso. Então era algo profundo da minha alma. E aí, mas a minha família não batia, né? O negócio, a história não batia, né? E ele não, Deus não pode falar só comigo, né, gente? Tem que falar com ele também, né? Para juntos irmos. Mas imagina a minha crise. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, fiquei meio desnorteada, sem saber o que fazer. E eu falava, Senhor, eu só vejo vida se eu fizer o que o Senhor me chamou para fazer. Irmãos, e milagrosamente, colocando diante do Senhor, Deus me deu uma paixão, um desejo de entender que as coisas é sobre Ele. Não é sobre aquilo que eu tenho prazer de fazer. Sabe? E aí o Senhor começou a me trazer a alegria de estar na mobilização da região. O Senhor começou a mudar a minha cabeça para as coisas do que Ele queria e não daquilo que eu achava que Ele queria, né? E foi muito difícil para mim abrir mão daquilo que eu queria tanto, né, na minha cabeça. E foi interessante que o Senhor foi me conduzindo. E aí um dia, eu vou pedir para deixar aquele vídeo do... E aí um dia eu comecei a participar dos ribeirinhos, né, lá dos ribeirinhos no Acre, com a missão Operação Redenção, falando de Jesus e tal. E cada vez que eu ia para lá, gente, assim, não tinha banheiro, sabe? Tomava banho no rio. E eu cada vez me identificava, eu queria ir para lá. E eu não podia mais, né? Eu vou ainda, mas fico 2, 3 semanas em janeiro, mas não pode ir para ir morar, né? Já até fiz projetos para tentar convencê-lo, mas não aconteceu. E é muito bom a gente ter uma vida no Senhor, porque Ele foi firme, porque eu tenho bons argumentos, né, Moisés? E ele firme ali, falando, o Senhor não falou no meu coração, e, enfim, tudo bem. E aí, um dia, eu comecei a orar, né, e eu vi eu sentia muito as questões das crianças do Ribeirinho. Lembra tem uma menina que fez uma música da Ilha de Marajó, mas pensa no antes. Antes dessa música, eu esqueço o nome da Damares, que ela é alguma coisa. Ela é o quê? Ex-ministra? Então, lembra, alguém aqui ouviu alguns áudios dessa ex-ministra? Então, naquele contexto lá daquele áudio, muito antes dessa parte da música, a música só foi para situá-los, ela lá antes, ela ouviu alguns áudios relatando das coisas que as crianças sofriam. Irmãos, mas me deu um sentimento de impotência, porque lembra que no meu coração o sentimento era de ida, e eu frustradíssima porque não posso ir, e eu comecei a sentir uma angústia do meu coração, como se aquilo que estivesse acontecendo com a minha filha. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu vou fazer o quê? Já aconteceu isso com você? De você olhar para a vida de uma pessoa de fora e aquilo te invadir, e você fala assim, mas eu faço o quê? E aí aquilo no meu coração, eu falei, agora Moisés não quer ir, o Senhor já falou para mim que não é para eu ir, então é para fazer o quê? E o Senhor, o Espírito Santo falou assim, você pode orar. Eu me ajoelhei, ali eu derramei, falei, Senhor, visita aquelas crianças, visita aquela família, Império das Trevas e tal. E aí eu vou pedir para soltar esse vídeo rapidinho para vocês verem. E aí acontece isso.
viu esse vídeo? Meus irmãos, olha só, eu chego a me emocionar, porque eu só orei. Dá para entender o poder da oração? Então nós podemos orar pela nossa sociedade. Nós podemos orar por todas as questões do império satânico, porque a igreja tem poder em Deus. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, Senhor, que alegria! Eu não posso ir, mas nós somos um corpo. Vocês, como a irmã falou, estão preparando a campanha lá, a igreja também está preparando a campanha. Irmãos, fomos nós. Foi a igreja. E eu não fui lá, eu até falei que quando tiver uma operação Jesus Transforma, eu vou. Uma semana eu passo lá, naquela ilha. Então, olha o poder da oração. E eu vou pedir, por favor, para você ficar de pé. Perdão, irmãos. E eu quero dizer que mesmo que eu não fui, o Senhor me deu a alegria de estar aqui, cumprindo o que Ele quer, no tempo que Ele quer, e pude contemplar essa manifestação do poder de Deus. Então, meus irmãos, que a sua vida seja governada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. E mesmo quando você não entender algo ou caminhe, né, irmã? Porque é na caminhada, mesmo eu ficando meio baratinada da questão da identidade, da vocação, aquela coisa toda, caminha, confie, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Nós vamos orar nesse momento. Deus querido, muito obrigado, porque o teu reino é sempre eterno, porque o teu reino é firmado em justiça, em misericórdia. Senhor, obrigado, porque a nossa junta tem trabalhado para a glorificação do teu nome. Obrigado, Senhor, porque essa igreja, mesmo enviando um valor, ela não se omite do seu papel como igreja local, ela não terceiriza. Pai, eu peço que o Senhor continue manifestando a tua presença nesse lugar. Ó Pai, eu sei que o império das trevas ronda aqui por essa região, pelas questões de tráfico e tudo isso. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa aqui é a tua igreja amada, que tem cumprido a missão de levar o teu evangelho. E essa missão é através de cada um de nós. Abençoe o pastor com a sua família. Abençoe essa liderança. Abençoe essa igreja, Senhor. Coloca os teus anjos aqui acampando. Guarda a mente e o coração de cada um aqui. E manifesta, Deus, a tua presença no individual de cada um, para que eles tenham experiência com o Senhor, para que seja conhecer o Senhor de andar com o Senhor, não de ouvir falar. Nos fortaleça na força do seu poder, para que vejam as boas obras e glorifiquem o teu nome. E, Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas incredulidades às vezes. Nos fortaleça até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a missionária Silvia, a sua família. Externe nosso abraço ao pastor da igreja local. Deus os abençoe lá.
Antes de nós encerrarmos, eu queria fazer um convite a você. Silvia trouxe uma palavra que revela para nós o reino de Deus. O reino de Deus. Sabe, querido, talvez você está aqui e a última coisa que você está vivendo é o reino de Deus. Talvez você está vivendo o teu reino, a sua vontade, a sua justiça. E nessa manhã, Deus trouxe você aqui para você entender de que existe algo muito melhor para você viver. E não é a sua vontade, não é a sua justiça, não é o seu jeito. É aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. E eu queria convidar a igreja a orar nesse momento. Você que está aqui nessa manhã, a começar a orar por aquele que está perto de você agora. Porque foi falado que existe o império das trevas que tenta nos impedir de viver a vontade de Deus. Mas nessa manhã, a vontade de Deus, ela vai prevalecer. Porque não há poder do inferno que possa contra a igreja do Senhor. Querido, eu quero te fazer um convite nessa manhã. Se você entrou aqui nesse lugar e não está vivendo a vontade de Deus, mas hoje você quer viver a vontade de Deus na sua vida, você quer se render ao Senhor, falar: Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a sua. Eu vou te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você e eu não vou demorar muito nesse convite, porque eu sei que existem pessoas aqui que estão vivendo a sua vontade, mas Deus está te convidando a viver a vontade dEle. Você quer se render à vontade do Senhor nessa manhã? Quer viver isso? Eu quero te convidar a sair do seu lugar e eu quero orar por você aqui na frente. Se Deus falou ao seu coração que está na hora de viver o reino dEle, a vontade dEle, a vida dEle, então você vai vir aqui sem medo, sem vergonha, porque você não tem vergonha de pecar, você não tem vergonha de fazer coisa errada, porque vai ter vergonha de viver uma vida nova. É hora de escolher viver uma novidade de vida, e essa vida nova é com Jesus. Você quer viver isso? Se você quer, você está aqui nessa manhã, eu não vou me alongar, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com você, que entrou aqui nesse lugar. Enquanto o ministério vai começar a cantar essa canção, você vai sair do seu lugar, e eu vou orar pela sua vida nessa manhã, nesse lugar. Existe alguém aqui que entrou aqui e quer viver o reino de Deus na sua vida, a vontade de Deus? Sai do seu lugar. Talvez você está aí falando assim: pastor, eu vou esperar alguém tomar essa decisão. Deus não está falando com alguém, Deus está falando com você. Então você é a pessoa que Deus está chamando, e se é com você que Deus está falando, não endureça o teu coração. Não tem nada melhor do que viver a vontade de Deus. Nós vamos estar cantando, enquanto o ministério estiver adorando, você vai sair do seu lugar, porque eu sei que Deus está falando com você. Querido, é vida que Deus quer trazer a você nessa manhã. Você veio aqui por qualquer motivo, mas Deus te trouxe aqui para trazer vida ao seu coração. Se o Senhor está falando com você, sai do seu lugar. Nós vamos orar, mas vamos cantar primeiro, e você vai sair do seu lugar. Senhor, nós estamos em sua presença, e eu quero te louvar, porque o dono do reino falou ao nosso coração nesse lugar. Existem algumas pessoas aqui que estão esperando, Pai, ficarem desempregadas para buscar o Senhor. Tem gente aqui nessa manhã que está esperando ficar doente para buscar o Senhor. Tem gente aqui nessa manhã esperando ficar velho para buscar o Senhor. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, desses que estão enraizados nas coisas do mundo e não querem viver a tua vontade. Senhor, a minha oração nessa manhã é por misericórdia, porque eu sei, Deus, que a tua vontade é muito melhor do que aquilo que nós provamos nesse mundo. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós vivermos na eternidade não se compara com os prazeres passageiros deste mundo. Senhor, por isso eu te peço misericórdia, para que aqueles que entraram aqui sem viver o teu reino ainda possam no dia de hoje escolher viver o reino do Senhor, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, os sonhos do Senhor. A tua palavra nos garante de que os seus planos nunca serão frustrados, Senhor. Por isso, ó Pai, que o Senhor dê a essas pessoas uma oportunidade a mais de provarem de uma experiência como essa que estão provando aqui nesse lugar. Senhor, muito obrigado, porque muitos de nós sabemos que quando o grande dia chegar, nós estaremos na eternidade, gozaremos eternamente da sua presença,
como foi falado nessa manhã, Senhor, no lugar que nós viveremos eternamente, nós não choraremos mais, nós não iremos sentir mais dores, nós não passaremos mais por aflição, porque nesse lugar nós estaremos eternamente na presença do Deus que é poderoso, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, é o Senhor que nos dará vitória na eternidade. Por isso, ó Pai, continua agindo sobre esta igreja, sobre a vida daqueles que estão nos visitando nessa manhã. Seja o Senhor dono dessas vidas, mesmo que eles ainda não entendam isso, que nessa manhã o Senhor comece essa boa obra no coração deles, porque se o Senhor começar a boa obra, quem vai completar é o Senhor. E eu creio de que a palavra do Senhor começou uma boa obra em corações aqui nesse lugar, e nós veremos, ó Deus, nós veremos essa boa obra completa para a glória do Teu nome. Obrigado pela vida da missionária Silvia, obrigado pela sua família, obrigado pela instrumentalidade dessa família. Senhor, abençoa os Teus servos, os negócios que eles têm para fazer, os sonhos, ó Pai, que os Teus servos têm para realizar. Que a sua boa mão se estenda agora sobre as necessidades dos Teus filhos, e que eles possam sair daqui nessa manhã provando da certeza de que o Senhor é Deus que cuida e cuida como ninguém, de que nada falta na vida daquele que pertence ao Senhor. Continue com a tua mão estendida sobre esta família, e que eles continuem provando da certeza de que o Deus que está com eles é o Deus que os abençoa, que os guarda e que provê o necessário diariamente. Obrigado, ó Deus, porque nessa manhã nós temos a certeza de que o Senhor falou ao nosso coração. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo continue sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo que se reúne nesse lugar, a igreja que está espalhada, onde houver a igreja, que a igreja continue servindo ao dono dela, que é o Senhor, que é aquele que morreu pela igreja e que cuida da igreja e que continua fazendo com que a igreja vença diariamente as lutas e vença para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, deixa eu dar uma missão para você. Você tem que abraçar pelo menos 10 pessoas aí e abençoa a vida dela e fala assim, ó: viva o reino de Deus hoje, viva o reino de Deus agora. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando o culto dessa manhã. Você aqui, você em casa, tenha um ótimo domingo e logo mais à noite estaremos de volta. Deus abençoe a todos.